Seja bem-vindo ao Direito na Prática. No programa de hoje nós vamos falar sobre o casamento infantil. Sabia que a lei mudou? E mais, quais são as consequências de uma cirurgia feita de maneira precipitada por crianças e adolescentes? Acompanhe agora, no Direito na Prática, quais podem ser as consequências desses atos impensados. Eu converso com a doutora Anne Brito, professora e mestre em processo civil. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite do Direito na Prática. Eu que agradeço, é uma honra falar sobre um assunto tão importante. Doutora, como que o Código Civil de 2002 tratava o casamento civil antes da alteração da lei agora em março de 2019? Bom, em relação à idade, o casamento era regulamentado da seguinte forma pelo Código. Acima de 18 anos, as pessoas poderiam casar da forma como bem entendesse, assim como praticar qualquer outro ato da vida civil. E as pessoas entre 16 e 18 anos dependiam de autorização dos pais, ou se os pais não autorizassem, dependiam de autorização do juiz, caso assim desejassem casar. E existia uma exceção, que era um casamento em caso de gravidez. A senhora pode exemplificar um pouquinho melhor isso? Isso, na verdade existiam duas exceções, uma era para o caso de gravidez, então a pessoa, independente da idade, mesmo que fosse abaixo dos 16 anos, ela poderia casar no caso de gravidez, e também havia uma exceção no caso de crime. Só que essa exceção, na verdade, apesar de ela constar no Código Civil, ela já tinha sido derrogada pelo Código Penal, porque houve uma alteração em 2005 na legislação penal que jogou por terra essa exceção, então já não era aplicada antigamente. Então esse casamento, ele realmente evitava a condenação de um adulto ou era só se fossem duas crianças, dois jovens juntos? Não, até 2005 ele realmente evitava, o que era um absurdo. Mas desde 2005, por conta da legislação penal, considerar o relacionamento abaixo dos 14 anos como estupro de vulnerável, esse casamento já não adiantava mais. A Lei 3.811, que alterou agora o nosso Código Civil, fala em idade núbio. Qual é essa idade núbio? E também o que é núbio? Núbio é a idade para casar, então a gente tem na nossa legislação uma idade específica para o casamento, a capacidade civil específica para a realização do casamento, que é a partir dos 16 anos. E dos 16 aos 18, o jovem pode casar? Pode casar, desde que os pais autorizem e, na falta dos pais, o juiz. Quer dizer que os pais têm que emancipar? Entra a emancipação aí? Não, aí são duas coisas diferentes. A emancipação é uma forma de antecipar a capacidade civil. E quando a pessoa casa ou vive em união estável, ela acaba se emancipando de uma forma natural. Casou, já é considerado emancipado. E essa autorização para o casamento é diferente. Os pais não precisam entrar com um processo de emancipação. Basta autorizar o casamento que o filho consegue casar entre os 16 e 18 anos. Então, o que efetivamente mudou depois da Lei 3.811? O que efetivamente mudou é que não existe mais essa possibilidade aberta para mesmo pessoas menores de 16 anos casarem por conta de gravidez. Como a gente tinha mencionado, existiam essas duas exceções. A exceção por conta do crime já não era aplicada desde 2005 e existia essa exceção por conta da gravidez. Então, menores de 16 anos poderiam realmente contrair núpcias, mas hoje em dia não pode mais. Menor de 16 anos não pode casar em hipótese alguma. Os entre 16 e 18 anos conseguem com autorização dos pais ou juiz. Mas isso não impede a união estável desses menores, né? Como é que fica, então? Não impede, é justamente a realidade, porque casar é caro. Então, as pessoas que usam esse tipo de relacionamento, isso é fático, né? A união estável é um acontecimento e isso acaba acontecendo naturalmente. Então não tem como evitar. A legislação ela é importante porque ela dá um sinal de como que o ordenamento brasileiro quer se portar. Não quer aceitar mais o casamento infantil, mas realmente tem que ter uma mudança de cultura para que sejam evitadas as questões da união estável. Existe uma divergência na doutrina, como a lei é muito nova, existe uma divergência na doutrina se o impedimento para o casamento ele vai ser aplicado para a união estável. Se também ficaria proibida essa questão na união estável. Mas eu não vejo como se fosse muito prático, porque você trazer esse impedimento, considerar essa relação como se fosse nula ou anulável, independente disso, não traz resultado, porque essas pessoas estão vivendo em união estável e a gente acaba só trazendo prejuízo para quem já está numa situação de vítima.
Anne, você acredita que a proibição que a Lei 3.811 trouxe de que os menores de 16 anos não podem casar é um resgate à infância? Sim, com certeza. A justificativa do projeto é justamente essa, que a infância seja resgatada, mas é preciso mais do que isso, porque a legislação é importante no sentido de dizer como que o ordenamento brasileiro quer ser visto, o que é que ele autoriza ou não, e a gente não quer que o casamento infantil seja uma prática, mas a prática existe e ela é cultural, então a gente precisa de políticas públicas incentivando, mostrando a essas pessoas quais são os prejuízos do casamento infantil, que são diversos, né? A gente tem evasão escolar, a própria saúde dessas meninas é prejudicada. Qual é a maior consequência, ou quais são as consequências que essas meninas vão sofrer casando tão jovens? O que acontece? Muitas dessas meninas, elas buscam no casamento fugir de uma situação de violência, às vezes, que elas passam em casa. E elas se sentem muito violentadas ou muito presas, sem liberdade dentro de casa, né, com os pais, e buscam casar para alcançar essa liberdade, para fugir desse ciclo de violência, mas não é, infelizmente, o que acontece. Às vezes a reprodução desse ciclo de violência e de falta de liberdade é reproduzida pelo marido. Então é mais complicado ainda porque elas estão ali naquela relação apenas com aquela pessoa e às vezes até com a família da pessoa, perpetuando a mesma coisa que elas viviam em casa. Então isso traz reflexo para a autoestima dessas meninas, né, que entram nesse ciclo. Muitas delas param de estudar, param de trabalhar. Então é muito complicado porque gera um reflexo também financeiro que acaba aprisionando cada vez mais. Então elas estão ali naquela situação, né, perderam a infância por conta do casamento e aí por conta do casamento também param de estudar, não conseguem se colocar no mercado e não conseguem sair daquele ciclo, daquela situação que não é favorável para elas justamente porque elas não têm instrução para se bancar financeiramente. E também tem a questão do menino, né? Porque se for, a gente está falando numa situação que pode ser o rapaz mais velho e a menina mais nova, mas se forem dois jovens de 15 anos de idade que ainda estão cursando o ensino médio, vão morar junto com os pais, ou vão os dois abandonar a escola, então não só a menina vai sofrer consequências, né? É claro que para a mulher que fica grávida, muitas vezes para a vida, as consequências são maiores, mas os meninos também sofrem isso. Sim, e é algo que traz um impacto, né, para a criança. Então a criança está ali perdendo a infância e isso impacta diretamente no adulto que eles vão ser e o adulto que a sociedade está recebendo. Então é um problema realmente social, né? Não fica restrito àquelas pessoas, porque essas pessoas vão ser lançadas para a sociedade. A gente tem pessoas que pularam etapas, então elas não tiveram oportunidade de se formar direitinho, né, de viver cada etapa da vida para que fosse desenvolvida o emocional, o profissional da forma que a gente espera. Existe alguma forma que a sociedade pode ajudar na prevenção dessa gravidez ou desse relacionamento, dessa união estável precoce? Sim, com certeza. E é tão importante quanto a lei é justamente essa mudança de paradigma na sociedade, né? Que a sociedade se envolva e realmente busque quebrar esse ciclo. Então, campanhas em escola para ensinar para as crianças, né, a importância do estudo, a importância do trabalho e a própria importância da educação sexual. Porque quando a gente fala de educação sexual, é tratar a realidade, porque essas pessoas estão com a vida sexual ativa. Então, é ensinar para elas como não engravidar na adolescência, porque traz um impacto para a vida, o corpo delas não está formado para engravidar. Então, o reflexo disso na saúde delas posteriormente é muito grande. Então, é trabalhar todas essas formas, né? Educação, o trabalho e a sexualidade. Doutora, muito obrigada. Eu tenho certeza que o nosso telespectador ficou bem atento, porque as informações são muito importantes. Obrigada por ter vindo ao Direito na Prática. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Para a psicanalista Cláudia Prete, crianças e adolescentes não estão preparadas para as responsabilidades de um casamento. Doutora, antes era admitido o casamento para menores de 16 anos com a permissão dos pais em casos excepcionais. Hoje não existe mais essa permissão. A senhora acha importante não haver essa permissão?
Patrícia, antes de responder, eu acho que é importante a gente ponderar uma questão que tem a ver com a maturidade desse que está se casando, né? Que ela não é necessariamente cronológica. Às vezes a gente tem uma moça de 14 anos que tem mais maturidade do que alguém que já tem, teoricamente, idade para se casar. No entanto, na forma como a nossa sociedade está organizada e na maneira como os filhos são criados hoje, de fato, 14 anos, 15, ainda não é uma idade em que eles estão sendo criados para assumir as responsabilidades do casamento. Porque com a mudança da lei, o casamento antes de 16 anos, os pais poderiam forçar esse adolescente a se casar. Hoje não existe mais essa questão dos pais forçarem um adolescente a se casar antes de 16 anos. Isso a senhora entende como importante? Sim, porque isso acaba sendo uma proteção a essa criança e a esse adolescente, né? Hoje, com a lei, ela fica com a possibilidade de garantir a infância e a adolescência pelo tempo necessário à sua subjetividade, ao seu amadurecimento psíquico. E protege também de qualquer atitude impulsiva, né? Porque o adolescente, ele é impulsivo. Porque o que também muitas vezes a gente vê é que é o próprio adolescente, né? Porque a adolescência a gente tem que pensar que é a idade das paixões, né? Dos grandes impulsos. E às vezes é o próprio adolescente que, se vendo apaixonado, ele quer se lançar numa relação, num casamento, mas que ele ainda não tem os recursos necessários para lidar com isso. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos logo falando quais são as consequências de atos impensados realizados por crianças e adolescentes. Taliev Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Taliev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Taliev Enseada. Venha conferir! Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores. Estamos de volta e agora vamos conversar com o Dr. André Obermüller, cirurgião plástico, que vai nos falar quais são os riscos de realizar cirurgias plásticas precocemente. Doutor, existe um limite mínimo para ser feito determinadas cirurgias em crianças e adolescentes? Então, esse limite mínimo às vezes é bem mínimo mesmo. Exemplo, a fenda palatina, lábio leporino. Hoje, doutor, o que é a fenda? Fenda palatina é uma alteração genética onde a criança nasce com uma fenda no palato, né, e o lábio marcado, uma fenda labial também. Essas cirurgias às vezes são feitas ao nascer, né? Já tem gente que faz essa cirurgia intraútero, né? A orelha em abano, por exemplo, se opera a partir dos 6, 7 anos, quando a criança inicia a idade escolar, justamente para evitar bullying, né? E idade máxima não tem. Eu tenho pacientes operados com 80 anos. Tem que ter a saúde. Tem que ter saúde. Tendo condição clínica, né, boa saúde, pode operar e não tem uma idade determinada. Doutor, nós estamos falando dos jovens que são muito impulsivos, que eles têm um querer muito forte. E existe, apesar dessa vontade do jovem fazer uma cirurgia de orelha de abano, de mama, dele querer fazer isso fora do tempo, existe uma limitação? Sim. O mais comum é em relação à mama, né? As meninas hoje querem trocar a festa de 15 anos por uma prótese de silicone.
Não dá. A via de regra deve-se aguardar a completar a formação física dessa paciente. Então, uma menina hoje de 15 anos ainda tem muita coisa para mudar em relação à mama, tronco, tórax, e ela não tem ainda maturidade para encarar uma cirurgia como essa. Então, aquela impulsividade precisa ser freada, ela vai precisar aguardar até os 18, 19 anos e finalizar, né, a maturação dessa mama. Mas existe também o outro lado, em que, falando de mama, há necessidade de ser feita uma redução por problemas de saúde. Sim. Como toda regra tem exceção, essa é uma das exceções. Pacientes bem jovens, 13, 14 anos, com o que a gente chama de gigantomastia, mamas muito grandes que vão atrapalhar o desenvolvimento dessa criança, né? Tanto físico como psicológico, ela se retrai, ela não quer mais sair de casa, né? Nesses casos, a cirurgia está indicada, né? Sempre com autorização dos responsáveis. Mesmo se for numa idade que não é recomendável? Mesmo que seja numa idade em que a regra não recomenda. Então, até porque cada um é cada um, né? Exatamente. Então, um exemplo, uma menina de 13, 14 anos que tem a mama muito grande e que a coluna já começa a se inclinar, ela começa a se retrair, ela não vai mais socializar. Essa mama está aprisionando essa criança. O prejuízo psicológico vai ser maior. Muito maior. Então a cirurgia vai libertar essa criança, mesmo que depois, aos 18, 20 e poucos anos, ela tenha que fazer alguma outra cirurgia. Mas você deu a ela a chance de desenvolver psicologicamente corretamente. E o cirurgião que não concorda, apesar de todas essas questões, em realizar a cirurgia, ele pode negar? O cirurgião sempre pode negar esse tipo de tratamento, né? Mas eu penso que a gente precisa ser solidário ao paciente, né? Você precisa ver o sofrimento daquela pessoa. Então, medicina não é curar sempre. A medicina não cura sempre, mas o principal é aliviar sempre o sofrimento. Se isso é possível, eu acho que o cirurgião deve ser sensível a isso. Então, o senhor aconselha aos pais e aos jovens terem cautela e analisarem em conjunto cada situação? Caso a caso. Cada ser humano é um universo único, precisa ser visto dessa forma. E a medicina está sendo mais humanizada. A medicina é uma profissão humana, isso não pode ser perdido. Muito obrigada, doutor. Um prazer. Para a doutora Cláudia, antes de qualquer cirurgia estética, é necessário que haja uma boa avaliação, não é isso, doutora? Claro, né, Patrícia, porque uma cirurgia estética, ela é uma cirurgia definitiva. Então, independente da idade, ela precisa ser bem pensada, porque aquilo vai alterar a imagem da pessoa. E como nós estamos tratando de crianças e adolescentes, quais são os casos em que é recomendável para que a criança ou adolescente não tenha uma consequência psicológica pesada? É nesse sentido que a avaliação é importante, né? Quais são os motivos dessa cirurgia, qual o lugar que essa cirurgia vai ter para esse adolescente, porque às vezes ele tem, de fato, no corpo, alguma característica que atrapalha o seu dia a dia, atrapalha a sua rotina, que tende a ter até consequências físicas. Nesse sentido, uma avaliação bem feita e uma cirurgia tem o seu lugar. Né? O que a gente vê é que nós temos vivido momentos de muitos excessos, então as pessoas têm feito cirurgia cada vez mais cedo porque querem obedecer a um padrão que está sendo imposto, né, pela nossa sociedade atual. Então temos que ser todos lindos, magros, bem-sucedidos e com isso tanto as crianças quanto os adolescentes estão caminhando nessa demanda excessiva de cirurgias.
Então a senhora recomenda que os pais deem atenção ao desejo daquela criança que sofre, o adolescente, né? Que sofre um bullying, que se esconde. Não aquela criança que quer ser quer ser mais magra, quer ser mais bonita, mas sim sempre dando atenção à questão social, no sentido de socialização, de ambientação, para uma convivência melhor. Então, na verdade, quando a gente fala da necessidade de uma avaliação, de uma escuta atenta do que é a demanda dessa criança ou desse adolescente por uma cirurgia, isso não quer dizer somente uma avaliação dos profissionais que estão envolvidos, mas também da família, né? O que está acontecendo com essa criança? Que efeitos que esse suposto defeito na imagem está trazendo para ela? Isso é de fato algo que se justifica ou não? Então, é muita escuta, é muito diálogo, é muita conversa para poder entender se de fato essa cirurgia ela vai trazer ganhos para essa criança ou para esse adolescente e não somente atender ao que se supõe que se espera como padrão. Pode acontecer dessa criança tirar notas ruins na escola em razão de uma insatisfação do próprio corpo? O que a gente vê é que muitas vezes, quando tem muita dificuldade com o próprio corpo, isso tem efeitos vários na vida da criança e do adolescente. Às vezes na escola, no rendimento escolar, nas relações de amizade, né? E uma série de familiares, uma série de outras. Então, de fato, isso precisa ser levado em conta, mas também eu acho que uma observação fundamental que a gente precisa fazer a respeito disso é que não adianta mudar só o corpo, né? Que essa criança ou esse adolescente que está sofrendo os efeitos dessa dificuldade com a imagem corporal, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser elaborada para que a cirurgia de fato tenha um efeito desejado. Doutora, muito obrigada por ter vindo ao Direito na Prática. Obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Porém, antes de encerrar, eu faço questão de agradecer aos meus parceiros, a Regina Pagani, que me veste, a Raquel Pinheiro, que fez o meu cabelo e a minha maquiagem. E para você que quer rever este e outros programas, siga as nossas redes sociais. No Instagram, TV Direito na Prática, no YouTube, Direito na Prática, com Patrícia Botti, e no Facebook, Direito na Prática. Ou mande e-mail para tvdireitonapratica@gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores.